Então, galera, professor Paulo Júnior, né? Aulas de estatística de terceiro ano, tá bom? A gente já falou de mediana e moda, né? E agora a gente vai estar falando... nós já falamos de média, né? Nas variáveis quantitativas discretas e contínuas. E agora a gente vai falar de mediana e moda. Então, para isso, a gente vai analisar essa tabelinha de distribuição de frequência aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar da moda, porque ela é bem mais simples. Como vocês podem ver, essa tabelinha de distribuição de frequência aqui, como ela está dada em intervalos, né? A gente já sabe que isso aqui é uma variável quantitativa contínua, né? Porque a gente está trabalhando dessa maneira aqui, tá bom? Analisando intervalos, né? Então, se for fazer um gráfico, você deve lembrar que o gráfico é um histograma, tá? Já falamos sobre isso. Pois bem, então vamos ver o que é cada uma dessas colunas aqui, né? Essa primeira colunazinha aqui, deixa eu mudar aqui o pincel para cor verde. É a nossa frequência, vou botar aqui a inicialzinha, porque fica mais fácil do que esse termo FI aqui, tá? Aqui é a nossa frequência absoluta, tá? FA. Que é quantas vezes apareceu. Por exemplo, entre 150 e 154, nós tivemos na pesquisa realizada, né, quatro vezes que a estrutura apareceu desse tamanho, tá? Não necessariamente exatamente 150, né? São valores entre 150 e 154, tá bom? Não necessariamente a gente sabe dizer exatamente quanto é esse valor. Muito bem. E o que é esse Fzinho aqui, ó? XI, né? Não tá aparecendo direitinho, mas é assim. FXI, tá? Então isso aqui é a frequência FR, né? Frequência relativa, tá? Esse 0,1, que é esse númerozinho, você entende que isso significa 10%. E é tranquilo de você saber, porque se você pega esse valor 4, divide pelo total, né? 4 dividido por 40 é 0,4. Opa! Isso. Perdão. 4 dividido por 40, eu botei 4 por 10. 4 dividido por 40 é 1 dividido por 10, que é 0,1, né? Pronto. Então, representa 10%. Assim como 9 dividido por 40, né, vai representar isso aqui, 22,5%. Tem gente que utiliza o número, né, 22,5%. Tem gente que utiliza o 0,225 e tem pessoas que na hora de construir a tabela, ele representa assim, 22,5%, tá? Tanto faz representar de uma maneira ou de outra, não faz diferença. Só tem que entender que essa coluna aí é a frequência relativa, ou seja, é o valor de cada um dos valores da frequência absoluta dividido pelo total. Tá? Eu sei que nessa amostra aqui, essa amostra foi realizada 40 vezes, tudo bem? Pois bem, vamos para a próxima coluna. Na próxima coluna nós temos o Fzão-I. Isso aqui é a frequência absoluta acumulativa. Como assim? O 4 só repete. Aí, quando você faz 4 mais 9 são 13. 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. Tá? E no final aqui, ó, da acumulativa, tem que restar o valor total, tá? Que foi sendo somado. Vou tirar as setas em amarelo para não atrapalhar, mas é assim que a gente faz, tá? O primeiro valor é o valor da frequência absoluta normalzinha. Aí depois você vai somando 4 com 9, aí o resultado vai para essa coluna. Aí dá 13, aí 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. Eu já fiz até o final, tá bom? E essa última coluna aqui, que é o Fzão XI, né?
é a frequência relativa acumulativa. Mesmo esquema, só que agora para frequência acumulativa. Só repete aqui os 10%, né, que é o 0,1. Aí 0,1 mais 0,225, né? Vai somar esses dois para dar esse valor aqui, 0,325. Aí 0,325 mais 0,275 vai dar esse valor aqui, 0,6. 0,6 mais 0,2, 0,8. 0,8 mais 125, 0,925. 0,925 mais 0,75, 1. Quando chegar no final, aqui tem que dar 1, tá? Se você estiver utilizando um número, se estiver utilizando porcentagem, tem que dar 100%. Deixa só eu fazer uma observação, gente, e não esqueçam dessa, tá? Por favor. Dependendo dos números que você esteja utilizando, nesse último valor aqui pode sobrar um 0,9997, né? Se você estiver usando a calculadora com bastante casas decimais. Não tá errado, tá? Tá um valor aproximado. Por exemplo, aqui dá bonitinho, muito tende a dar o valor certinho, porque a gente está usando um número até legal de dividir, né? O 40. Mas se o número total de verificações fosse, por exemplo, 13, dividido por 13, esses valores dariam muito quebrados, entendeu? Dividido por 17, né? Por 23. Então, fica difícil de você estar fazendo, tá? Então, daria um valor bem... Não daria um exato, daria um valor muito perto do 1. Agora também não pode dar um 0,8, um 0,7, não faz sentido. Dando um número muito perto do 1, dependendo de como você esteja dividindo, não tem problema, tá bom? Só para ficar essa dica, senão você vai ficar meio sem saber se deu certo ou se deu errado. Tá, vou colocar a tabela aqui de novo, preciso dela. Vou pegar aqui a tabelinha. Olha lá. Vou deixar até menor aqui. Agora a gente pode, por exemplo, dizer aqui quem é a moda, tá? Dessa distribuição, quem é a moda. Muito rapidamente a gente responde. Professor? É só olhar qual é a maior frequência absoluta aí, né? Ou a maior frequência absoluta ou a maior frequência relativa, né? Ó, esse daqui, ele apareceu 11 vezes, né? Tá? O valor que tá aí. Aí você vai me dizer assim, professor, na imagem passada você não falou dessa coluna aqui. O que é ela, né? Esse XI. Pois bem, é o termo central aqui, ó. Entre o 150 e o 154, quem fica no centro é o 152. Aí, por exemplo, entre o 166 e o 170, quem fica no meio deles é o 168. Porque, na verdade, só para cada um, eu só fiz aqui no caso 1 e no caso 5, tá? Para não ficar arriscando muito. Mas todos esses carinhas que estão nessa coluna aqui são os termos centrais. Aí você vai lá e olha. Quem é o que tem maior incidência? Apareceu mais vezes, né? 11 vezes. É quem está entre o 158 e o 162. Percentualmente, 27,5%, né? Também é a maior frequência absoluta. Frequência absoluta e relativa. Pronto. Aí quem é a moda, né? É o que aparece mais vezes. Só que você não vai dizer que é nem o 158 e nem o 162. Não é eles que são a moda. A moda é o termo central entre eles. Então, qual é a moda dessa distribuição? 160. Pronto. Nada mais, nada menos. Agora, a mediana dá um pouquinho mais de trabalho, tá? A mediana é o termo central. Essa aqui sim, é o termo central. Metade da distribuição fica antes dela e metade fica depois, tá? Vamos lá. Quantos termos estão nessa distribuição? Nós temos 40 termos. Então, se você fosse enumerar de 1 até 40, né? 1, 2, 3, até chegar no 40, você sabe quem seriam os dois do meio, né? É o 21º e o... Quem seria o 21º e o 22º? Ou o 20º e o 21º termo, né? Quem seriam os dois do centro? Nesse caso tem dois exatamente no centro, né? Porque nós temos um número par de termos sendo escritos, né? Tá? Uma sequência de termos pares sendo escritos. Muito bem, para você saber quais são os dois do centro, você vai pegar assim, pegar o 40, dividir por 2, dá 20.
Então, ele é um do meio e o outro é ele mais um, no caso o 21º, tá? Então pronto, quem eu vou procurar é o 20º termo e o 21º termo, são eles dois que eu vou procurar. E aí, professor, como é que o senhor faz para achar esses carinhas aí, né? Então a gente vai fazendo de forma acumulativa, ó. Aqui eu tenho 4 termos, né? Então eu vou ter 4 números que vão ser, é como se eu tivesse escrito o 152, que é o termo que está aqui no meio dessa distribuição, 4 vezes. 152, 152, e eu escrevi ele 4 vezes. Eu vou estar fazendo. Depois, eu acabo fazendo o 156 9 vezes, né? Até aí eu já vou ter escrito quantos termos? Tá bem aqui, ó. Eu vou ter escrito 13 números, né? O número 152 4 vezes, o número 156 13 vezes, né? Até a 13ª posição, perdão, não é 13 vezes. Eu vou ter escrito ele 9 vezes e já vou ter chegado na 13ª posição. Muito bem. Como eu estou atrás do 20º e do 21º, tranquilamente eu sei que eles vão estar aqui dentro, né? Porque ele vai estar escrito até a 24ª posição, né? Então, no caso, como dessa posição para essa vai estar escrito do 13º termo até o 24º termo, o 20º e o 21º vão estar aqui dentro, né, dessa região aqui, tá? Também aqui, ó, entre o 158 e o 162. Mas não é eles que eu coloco. Quem que eu coloco como mediana é o termo central da distribuição, 160. Nesse caso, tanto a moda, ficou em verde e amarelo ali, quanto a mediana tem o mesmo valor. Não necessariamente isso acontece, tá? Não necessariamente isso acontece. Deixa só eu utilizar um próximo slide só para lembrar como que a gente faz a média nesse caso, tá? Só para lembrar, né? Só botar a imagem aqui de novo. Da tabela. Eu risco bastante, mas eu acho que fica melhor de você entender o que cada número desse significa. Se você quisesse a média, né? No caso aqui x barra, você ia fazer assim, ó. Não vou fazer a conta não, só vou te dizer. Seria 4 vezes 152 mais 9 vezes 156. Aí você já entendeu, né, a brincadeira? Até chegar em 3 vezes 172 mais 3 vezes 172, tudo isso dividido por 40. Então assim você teria a média. Mas não é nem tanta a intenção desse vídeo, né? Nesse vídeo é falar da mediana e da moda. Muito bem, nós falamos nesse caso da mediana e da moda para um tipo de variável. Variável quantitativa contínua, né? Aí eu deixei o mais fácil para o final, né? Que é o caso discreto. Se você tiver uma distribuição, né, de valores conhecidos de forma discreta, digamos que um aluno fez uma prova e tirou as seguintes notas: 7, 8, 8, 9, 8, né? Foram as notas do aluno. Aí, você quer a média, né? Você quer a média disso, é simples. Você soma tudo, né? 7 mais 8 mais 8 mais 9 mais 8. Se você quisesse, em vez de escrever o 8 3 vezes, só dizer 3 vezes 8 poderia. E divide pela quantidade, né? Quantas notas são? Perdão, quantas notas são? 50, são 5 notas. Pronto. Divide pela quantidade, acabou. Você tem a média. Quem é a moda, né? Ora, a moda é aquela que apareceu mais vezes. A nota 8 foi a que apareceu mais vezes, né? Então, sem problema, essa é a moda. E quem é a mediana? Para mim saber quem é a mediana, eu vou listar de forma crescente. Então, reorganizando, eu posso dizer, né? Sem saber a posição das notas do aluno, que ele tirou isso aqui de nota. 7, 8, 8, 8, 9. Como tem 5 termos, 5 é ímpar, vai ter um bem no centro, tá? Eu fui atrás, no exemplo passado, do 20º e do 21º, porque era uma quantidade par de termos, né? E aí,
precisaria encontrar os dois do meio, né? Pois bem, nesse caso aqui eu tenho, como são 5 termos, o do meio é o terceiro termo, né? Então ela é a minha mediana. Então minha mediana é 8 também. Tá coincidindo da moda e a mediana estarem sendo a mesma coisa. Mas eu vou fazer um exemplo aqui, também discreto, que não seja assim, tá? Deixa eu só pegar mais um aqui. Então se eu tiver um novo exemplo aqui, né? Digamos que isso aqui são os valores obtidos numa certa distribuição, né? 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6. Pronto. Então, se você quiser a média, né? O vídeo não é esse foco, mas eu já vou aproveitar. Você pode somar cada um dos valores. 1 mais 2 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 6. Aí divide pela quantidade, né? Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 termos. Pronto. Então, bonitinho, só somar e dividir. Agora, quem é a moda, né? Quem foi que apareceu mais vezes? O 3 só apareceu uma vez, o 5 só apareceu uma vez, o 6 só apareceu uma vez, né? Então, eles não são a moda. Opa, mas o 1 apareceu 2 vezes e o 2 também. Eles são os que mais apareceram, né? Na mesma quantidade, tá? Então, a moda, tanto é o 1 e o 2. Nesse caso, é uma distribuição bimodal. Ah, professor, então pode ter trimodal, quadrimodal? Pode. Ou então, se todos os termos aparecerem a mesma quantidade de vezes, nós dizemos que é uma distribuição amodal, distribuição sem moda, tá? E a mediana, professor? Quem é a mediana? Você organiza de forma crescente, né, como eu falei. Então, 1, 1, 2, 2, depois 3, 5, 6. Como são 7 termos, tem um bem do meio, tem um exatamente no meio, né? Quem é esse exatamente no meio vai ficar 3 antes dele, 3 depois, né? Então é o termo bem aqui do centro. Então a tua mediana é o número 2, tá bom? Nem pode dizer que a mediana e a moda foram iguais, né? Até porque não são, né? Então esse é o caso discreto, que ele é mais simples, mais fácil de fazer, não tem tanta dificuldade. Só não esqueça, tá? Que nós, nesses 2 primeiros vídeos, nós falamos de média, mediana e moda. E essas 3 são variações que a gente analisa, né, para uma certa variável quantitativa, né? Quantitativa, variável quantitativa. Ou seja, é um número e ela pode ter 2 opções, né? Ela ser discreta e contínua. E aí tem jeitos semelhantes, mas até meio distintos de fazer, tá? E essas 3 análises aqui que nós fazemos são medidas centrais. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Aquele abraço.